Quando os nômades chegaram a El Lola, eles já não tinham mais canções. E a questão de se roubar a Caixa Dourada surgiu em toda a sua magnitude. Por um lado, muitos haviam buscado a Caixa Dourada, o receptáculo de poemas de valor fabuloso, e o destino daqueles ainda é boato corrente em terras longínquas. Por outro lado, era desalentador sentar em volta da fogueira à noite, sem novas canções. Era a tribo de Heth que discutia essas questões num certo entardecer, nas planícies ao pé do pico de M'Luna. Sua terra natal era a trilha pelo mundo de vagantes imemoriais. E foi lá, na planície do lado conhecido de M'Luna, no momento em que a estrela vespertina surgia sorrateira e as chamas da fogueira erguiam suas desalentadas colunas de fumaça, que nenhuma canção elevara. Que aquele temerário plano foi delineado às pressas pelos nômades e que o mundo chamou de A Busca pela Caixa Dourada. Olá, pessoas sem novas canções. Eu sou o Daniel Sono de 1000 anos e sejam bem-vindos ao 27º episódio de Estranha Ficção, um podcast da Orla do Mundo. Aqui comigo, como de costume, estão eles. Eu sou o Gabriel, em busca da máquina do mundo, que certa vez abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Putz. Eu sou a Gabi, a literrata, e eu li esse conto pensando que eram ratinhos e na minha cabeça tinha soado muito mais aventurístico. Ué, mas não é isso? Pera, Eu acabei descobrindo que não. What the fuck? como você chegou nessa conclusão? Ok, minha nota vai cair bastante. Pera, só eu pensei que eram ratinhos. Não julguem um conto pelo seu título. Essa é a lição. Eu sou o Martinelli de Dentro da Caixa, feito em soneto com métrica perfeita e apenas rimas ricas. O Martinelli está ao mesmo tempo vivo e morto. Jorge. Aqui quem fala é Pedro no Abismo Infinito. E Tolkien, pode copiar, só não faz igualzinho. Ok. E Já lançou a polêmica. Ele literalmente... tem muita diferente. vibe. Não, mas tem uma vibe parecida. Menos maluca, mas tem o Tolkien, né, no caso. Por exemplo, os protagonistas realmente não são ratos. Eu tenho minhas dúvidas. Na A verdade, adaptação do Peter Jackson é errônea. Eles na erram verdade, sempre. os hobbits, na verdade, são metáforas para ratos. Vocês que não entenderam. Como não poderia ter ficado mais claro, esse episódio será sobre o famoso conto Ratos. A Provável Aventura dos Três Literatos, Literratos. escrito por ninguém menos do que Lord Dunsany, também Damn. conhecido pelo seu nome de verdade, que é Edward John Moreton Drex Plunkett, o 18º Barão de Dunsany. Ou seja, não é conhecido por esse nome. Pera, ele é conhecido? Um autor muito famoso do final do século XIX e início do século XX, e que escreveu o livro The Book of Wonders, o Livro das Maravilhas, em 1912, com vários contos, entre eles este que nós analisaremos. Escolhido por Pedro, expliquei rapidão o que é essa loucura. Então, o Dunsany, que nem o Dani falou aí, um escritor irlandês lá, né, de antes da Primeira Guerra Mundial, militar, né, serviu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, várias outras coisas, e assim, o cara foi muito influente nessa literatura fantástica da Irlanda. Ele trouxe muitos aspectos da cultura celta e colocou em seus contos. E ele sempre tem um tom meio lírico, onírico, assim. Eles são contos que normalmente se passam no mundo que é similar ao nosso, com, por exemplo, Londres, né, cidades que existem no nosso mundo, mas que têm diferenças abismais. Terem deuses presentes, criaturas fantásticas, Uma borda no mundo. uma borda no mundo. É que a Terra é Então, tipo, plana, né? Ah, sim. Ele é o precursor do movimento terraplanista. Isso.
Mas então, tipo, ele foi esse escritor super influente, tem essa escrita meio lírica, assim, né, como eu já disse, até mesmo porque ele trocava muita ideia com um cara chamado Yeats, né, famoso poeta aí, em inglês. Yeats. Yeats. Yes. Yeats. Mas então, enfim, todos os contos dele são meio pirados assim mesmo. E ele é, tipo, a pessoa que basicamente influenciou muitas outras pessoas famosas, como o já tão comentado aqui no nosso podcast, Edgar Allan Poe, outros escritores da Weird Tales, né, como o Robert E. Howard, e também coisas completamente diferentes que saem do Weird e vão para uma fantasia mais comum, que é um senhorzinho chamado Tolkien, assim. Bebe muito da fonte da escrita do Dunsany. Tanto que o livro mais famoso do Dunsany é um chamado A Filha do Rei Elfo, alguma coisa assim, e ou seja, tipo, já traz toda essa mitologia de elfos, de gnomos, que são coisas presentes no que a gente conhece hoje como a mitologia tolkiana, mas que não é do Tolkien. Você esqueceu de comentar, né? Talvez o mais importante Lovecraft. para esse podcast, o H.P. Lovecraft. Eu não comentei, eu jurei que eu tinha comentado. Não, Você não. falou o muito famoso Edgar Allan Poe e o Robert Eu falei Howard. velho. Eu falei Poe. Eu fiquei confuso. Tudo Não, igual. Corta o Poe e fala assim. Não, É porque isso não faz sentido, porque ele não inspirou o Poe. fato. E a gente até comentou, né, alguns contos do Lovecraft que são inspirados nas... A lenda de Iranon. como a Lenda de Iranon, o Navio Branco, acho que foram só esses, não sei. Não, os do Mundo dos Sonhos tem uma vibe bem Exato. parecida. Inclusive, também tem uma borda do mundo, por exemplo, um navio branco. Olha só. Mas também é exatamente essa questão, né, de um mundo que tem alguma ligação com o planeta Terra, mas são coisas maravilhosas e tal. Sim. E também é legal ressaltar aqui que, tipo, ao longo da vida do Lord Dunsany, ele escreveu, tipo, mais de 90 livros, eu acho. Dentre eles, tipo, livros de poemas, romances, livros de contos e até peças de teatro, sabe? Então ele foi uma pessoa muito prolífica, assim, no seu tempo. E vale Nice. ressaltar que ele tinha um belo bigode. Também. Tem um fato interessantíssimo aqui que eu descobri também, que ele foi criador de uma variante de xadrez, que é basicamente um lado do campo é normal e a outra pessoa tem, tipo, 4 fileiras de peões. Sim, é verdade. Se você não tivesse do xadrez, salvo engano, tem no Lee Chess essa variante. Ah, não, nem a pau, mano. Eu preciso ver isso depois. Parece Parece espetacular. Até agora eu não entendi nada. xadrez da Revolução. Sim. Você sabe qual que é o nome da... Literalmente, Dunsany. Dunsley. Ah, não achei aqui. Enfim. Porra. Depois de fazer tanta coisa, o Lord Dunsany morreu de apendicite. Foda-se. É Caralho. bem a cara dele mesmo. Just like my friend's peixinho. Antes de começarmos com essa obra muito louca, acho que nós deveríamos só passar rapidinho pelos recados semanais. Que vão ser iguais da semana passada. Provavelmente. Então, pessoal, dessa vez sem o mesmo recadinho de sempre, porque estou aqui para avisar que o podcast Estranha Ficção finalmente está de volta depois de um longo hiato, que foi causado por conta de problemas com a nossa máquina de edição. Os episódios voltarão a ser publicados agora com alguma frequência, mas a maioria dos próximos episódios foi gravado há bastante tempo atrás, então não se preocupem caso haja desincronias temporais e certas desatualidades. E claro, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, @estranhaficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube apenas Estranha Ficção, que em breve nós teremos novidades. Como então começa essa história? São nômades que chegam no lugar chamado El Lula. Eles chegaram em Curitiba, velho. Caraca, o futuro nome de Curitiba. Tudo bem que é a Lola, né? É Lola, não é Lula. Ainda. Ainda, por enquanto. Tá, ok, não, sendo bem sério, é um começo bem legal e lírico, assim, tipo, eu imagino se fosse uma gravação, um filme, né, um panorama, mostrando um lugar super bonito e os nômades chegando, assim,
É, um pouquinho de orientalismo, né? Falando dos poemas da Arábia É, e como sabem os etíopes. Como um bom irlandês. Não dá pra esperar menos, né? E já apresentado logo de cara um problema, né, que aqueles nômades viviam, que é uma carência de poemas e de músicas nas noites de festa. Então, um exímio ladrão resolve chamar outros 2 amigos ladrões para roubar a Caixa Dourada. Basicamente, o conto vai contar a aventura dessas pessoas e, na verdade, não é nem elas indo até lá, porque, tipo, o conto tem 5 páginas, então é muito rápido. É, Não, mas eu acho que a parte legal desse conto, assim, é a parte mais metafórica, que é tipo, é um lugar em que a parte artística das coisas tá se esvaindo, né? Tipo, não tem mais tanta beleza de ficar do lado de uma fogueira porque não tem ninguém cantando um folk music, sim. sabe? Não Tipo, tem ninguém com o violãozinho pra tocar Legião Urbana. Anyway, here's Wonderwall. Na verdade, Dani, o problema é que eles só tocam Legião Urbana faz muito tempo. Eles só tocam Wonderwall. Eles estão desesperados por uma música nova. Bom, eu diria que a única solução, na verdade, é suicídio. Eles tentaram uma coisinha antes. Tentar tocar o disco. E onde acharam um disco novo? É pra que fazer uma música nova, né? Quando você pode roubar de um monstro gigante. Há uma longa história de que existe uma caixa dourada. Na beira do mundo. Na orla do mundo, o que é uma ideia bem bonita, pra ser honesto. Imagina uma praia sem mar, tipo, o vácuo. Makes you think. E, enfim, esses são pessoas que querem muito se livrar de Legião Urbana, então eles fazem esse esforço. Porque dentro dessa caixa dourada, né, reza a lenda que, tipo, essa caixa dourada é guardada por um ser que é muito egoísta, né, e, tipo, dentro dessa caixa tem os poemas e os versos mais lindos já escritos em todos os tempos, né, versos que só de você ler você já chora e tal. Sim, sim. Então eles precisam muito ir buscar essa caixa, porque quem não quer os versos mais lindos do universo? Eu literalmente li A Máquina do Mundo na versão do Drummond aqui, na minha apresentação. E eu fiz porque é considerado o poema mais bonito, né, da língua portuguesa. Mas tinha uma pedra. Os nomes que o Dunsley deu para as regiões desse mundo que ele criou são muito maneiros. Sim. Tipo, Terra Núbia, Terra. Luna. É tipo o nome de uma pessoa, inclusive. Tipo Westfália, tá ligado? Um nome bem, né, não real. Mas então, né, quem é chamado para cumprir essa função e tão importante para esses nômades é um ladrão chamado Slith. Aeroslith. Não era Sipi? Não, é Não, o esse Slith, é o ajudante. que é acompanhado por Sippy e Slorg. Eu só quero dizer que, tipo, o L tá bem perto do M no teclado, então o Dunsley pode ter só, tipo, feito um typo e era pra ser o Smith. Tipo, o Will Smith. Sim. Meu Deus. Grandes typos pré-Primeira Guerra Mundial. Eu acho que a gente tem que interpretar todo esse conto sendo o Will Smith no papel. De novo o Will Smith se intrometendo nas nossas coisas. O Will Smith era um rato, pera. Isso. Agora Não basta um robô. Assim, eu acho que esses nomes, eles corroboram muito com a ideia de que eles são ratos, na real, velho. Tipo, Slith, Sipi e Slorg. Sippy parece nome de rato. Slith parece nome de cobra. E Slorg parece o nome de um monstro de Gosma. É, Slorg parece nome de Gosma. Continuando minha tese, o Slorg deveria ser o Smorg. Porque sim, E o Sipi, na verdade, é um hippie. o hippie de 1910. Ele tava muito à frente do seu tempo. Puta que pariu. Ninguém podia ser hippie em 1910 porque as drogas não tinham sido inventadas. Tá. Mas, inclusive, altas drogas que ele deve ter usado pra criar tudo isso, né, velho? What the fuck? Sim. Porque, tipo, o rolê ali é que, tipo, esses 3 ladrões, né, o Smith, o Sippy e o Smog, eles têm que passar por um pico, né, do Monte Nula, passar por várias provações pra chegar numa caixa dourada, pegar a caixa. É tipo um filme de heist. Só que... Sim. Ou Senhor dos Anéis. Só que é o contrário. É o primeiro filme de heist da história. E não é um filme, porque... Porque não é um filme. Exato. Não, quem é você pra definir o que é um filme? O Pedro sabe mais disso. É, Gabriel. Você tá querendo definir gênero? Ai, meu Deus.
Sim. Era um Literatura filme. é literatura, filme é filme. Gabriel, era um Oh. filme quando você imaginava ele em sua mente, ele passa a ser um filme já. Ok. Deve ter alguma pessoa que defende essa tese aí. Bom ponto, Medro. Ok, bom. Que pariu, velho. Não, a gente tá bem na vibe do conto, velho. É verdade, a gente Sim, tudo tá muito lírico. deixando a onda levar. Sim. Enfim, né? Mas eles eram ladrões muito bons, né? Pelo que definia, porque, tipo, eles sabiam ser, tipo, super ariscos, sabe? Sem escutar. Tanto é que, tipo, às vezes eles chutavam uma pedrinha deles, ficavam putos um com o outro, falando assim. Não, Assim não é possível. assim, Mano, só- esse o cara Simp- deve ser muito chato, velho. O Simp e o Slorg eram bons, mas o Sliff era muito melhor e era muito chato. Eles só É. porra, velho, você tá respirando muito alto, cala a boca. Eu imagino que toda hora, tipo, eles, sei lá, estão andando pela floresta dele, pisa num galho dele, pode pra trás assim, putaço, assim. Assim não é possível. Dele olha, volta a olhar pra frente e os dois olham um pro outro, assim, tipo. E, enfim, eles seguem nessa longa jornada, buscando a caixa dourada. Eu não sei que tamanho vocês imaginam ela. Grande demais pra uma pessoa carregar e pequeno o suficiente pra 3 É um pessoas pouco carregarem. maior do que um rato. Então, velho, porque eu fiquei pensando, mano, deve ser uma lógica muito fodida pra você subir uma montanha com uma caixa dessas. Ah, a não sei que quem tenha levado seja o cara grande, né? Aparentemente tinham. As montanhas tinham escadas. Não, subir uma montanha, não, dependendo se for um morro, dá. Se for uma montanha que você tem que ir escalando, nem não, mas não parece que é isso. Mas, Gabriel, eles tinham que subir pra chegar lá. Ou seja, É. pra descer, era só pra descer. Daí é só Não, jogar não, a caixa não, e não. foda-se. Eles queriam. Eles almejavam o cume, né? E daí, quando eles chegaram no cume, Ah, lá eles vai, velho. tinham que ultrapassar. Não, eles chegavam do outro lado da montanha e daí eles desciam aquele vale, entendeu? Então, tipo, eles tinham que subir de novo pra conseguir chegar onde os nômades estavam, né? Não, Sim, velho, não tava no topo da montanha. Ah, mas esse é o de menos. no cume. Ai, não. Bom, é uma puta logística complicada mesmo, mas a gente já chegou à conclusão de que eles são bons o suficiente pra isso. Sim. Enfim, quais são os desafios que eles têm que enfrentar nessa viagem, né? Pra além do cume do Monte Luna, O que mais interessava? tinha também uma floresta, eu não lembro, mas era uma floresta meio amaldiçoada, né? Meio tenebrosa. Sim. Ó, isso aí lembra o Hobbit. A floresta da Terra Dúbia, que provavelmente várias dúvidas nessa terra. O que é a Terra Dúbia, sabe? Como que seria estar lá? Honestamente, não sei. Enfim, pra ser honesto, eu não senti muita dificuldade neles pra passar esses desafios. Eles foram meio que deram um ruchão e foda-se. Estavam lá já. É um Não, conto de 5 páginas, né? eles passaram, só que é que. Putz, se perdeu a informação, né? Faz tanto tempo que isso aconteceu. Não, é que eles ficaram em dúvida da informação depois. Pode bom. ser. Mas eu vou falar que eu acho, e eu queria saber a opinião de vocês, que tem uma Chekhov's Gun nesse rolê aí, que é quando eles acabam de chegar na floresta, e daí tá, tipo, tudo meio estranho, e daí eles ouvem um vulto do lado deles, e daí, tipo, isso daí desaparece do conto, e só no final eu acho que aparece, que é o monstro que aparece depois. Vocês acham que é isso ou não? Não, o vulto que eles cruzam na floresta é o pequeno gnomo chamado Mippet. Pois é. Não, Eu acho que é uma das melhores partes do conto. Eu interpretei que não é nenhum nem outro. Pra mim, era só tipo um bicho aleatório que deu uma passada ali, mas eu posso ser burro. Eu não acho que seja coisa do final. Eu imaginei que foi que nem no Senhor dos Anéis, assim, que eles ouvem Mas, tipo, a risada mano, do Gollum. é que a descrição é, tipo, algo imenso, tão imenso que parecia injusto que se movesse com tanta suavidade. E provavelmente não é a porra do gnomo. É, por isso que eu Claro não pensei que que era é. o gnomo. Sombras enganam. Você nunca viu a sua sombra, tipo, tendo tipo uns 5 metros? Meu, agora eu entendi, Meu velho. Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá ligado esse C, não é tipo um barulho, é tipo as dúvidas, tá ligado? E se? Por isso que é terra dúbia. Sim, pô. Tipo, explodiu minha cabeça agora, eu não tinha sacado isso. 3.000 QI. Não, eles são provados. Eles são provados. É porque provavelmente em inglês não tem essa questão, porque deve ser tipo if, né? Uhum. Terra Dúbia é muito chata, velho. Não, mas eles são provados. Eles têm que atravessar essa montanha, cruzar por essa floresta que tem perigos. Então, tipo, essa sombra aí pode ser um perigo que eles cruzaram só. Sim. Então,
Pra mim era tipo um dos milhares de animais perigosos que tinham ali. Não, pode ser. Acho que faz sentido Isso. também. Eles conseguiram ultrapassar essa floresta bizarra. Mas e o Mippet? Então, eles chegam no fim da floresta e eles cruzam com o gnomo Mippet. Mippet! Tava ali de boa. Limpando os dentes com osso. Mano, esse cara, ele com certeza sofreu bullying, né, velho? Porque o cara é mó boca aberta. Eu adoro o Mippet. Ele, tipo, você não pode dizer seus segredos pra ele, né? Mas Sim. assim, Cara, sejamos honestos. Pra quem você pode? O cara ficava soltando guinchos desagudos de satisfação na hora do mundo. Então acho que ele tava batendo punheta no precipício, tá ligado? Em cima de um cadáver, Pedro. Essa parte é importante. Ah, é verdade também. Roendo ossinhos. Mipt necrófilo confirmado. Reanimator. Nossa. Pô, eu tava gostando do Mippet, agora vocês estragaram ele. Já era, cara. Não, mas por que você tava gostando dele? Sei lá, por causa do nome dele. Só por isso, né? Ele dá um foco pro Mippet. E Em Sei lá. 5 páginas o Mippet tem, sei lá, 6 linhas. Eu falo que não parece que eles se provaram tanto, porque, tipo, eles passaram tanto tempo falando do bagulho enorme que passou do lado, eles ficaram assustados, quanto eles passam falando do Mippet. Na verdade, eles passam menos tempo falando do bagulho enorme. Sim. Tipo, Eu acho que o propósito, tipo assim, o jeito que o Dunstan escreve, ele quer mais deixar pra você imaginar as coisas, sabe? sim, com certeza. Do Sim. que ser um negócio tão literal, assim, de você, tipo, eles cruzaram com esse monstro que era XYZ. Não, tipo, putz, eu na minha visão, eu imaginei que eles não cruzaram nem com o monstro, eu imaginei que eles cruzaram só com uma sombra, tá ligado? Eles viram a sombra de alguma coisa se projetando e acharam que era um monstro gigantesco. Eu também pensei assim. Pode ser. E, tipo, eu não sei, é justamente, eu acho que é aí que tá a beleza desses contos dele, que são, tipo, coisas muito imaginativas, sabe? Sim, Sim. não, isso eu concordo totalmente. sei lá, é curioso você pensar que tem, tipo, uma fada gnomo que vive no meio desse floresta bizarra, tá ligado? Eles não encontraram muitas outras coisas, por que, tipo, tem só esse bicho aí? O Gollum, né? Olha só. Seria Gollum inspirado em Mippet? Eu acho que sim. Provavelmente. Depois eu descubro minha tese de como Senhor dos Anéis é só uma cópia de De... Dance. Ou Provável Aventura dos Três Literários. Isso mesmo. Até o nome é similar, se você pensar um pouco, né? Será que uma meia fada meio gnomo é tipo uma fada gordinha? Your mom. Tá, peraí. Caralho. Caralho. Ai. Tipo, eles passam pelo Mippet, mas eles resolvem ignorar ele porque, né, ele não seria um ladrão bom o suficiente e faria muito barulho. Sim. E eles chegam, então, à ponte que tem o nome mais idiota que eu já vi. De mal a pior. A ponte de Malfior. Em inglês isso soasse bem, mas em português não dá. Mas sabe o que é? É porque tem esses jogos, essas brincadeiras de linguagem, uma literatura mais fantástica, assim, tipo, é só pensar na porra da Alice no País das Maravilhas, né? Tem vários trocadilhos desse tipo. Sim. Uhum. Inclusive, outro autor que foi inspirado por Dance. Eu jurava que essa ponte era, tipo, a guarita da Argentina pro Brasil, tá ligado? Essa ponte daí de mal a pior é a influência pro filme A Ponte para a Terapídia. Mas A ponte para terapia? Alice no País das Maravilhas foi publicada em julho de 1865. Então eu confundi os nomes, deixa pra lá. É que eu tava lendo ali na introdução do livro e o cara falava que tinha um Lewis, que era Lewis C.K. que tomou inspiração, mas não era o Lewis Carroll, era outro Lewis. O Lewis Armstrong. Tá. E como era essa ponte de mal a pior? Ela de fato era de mal a pior? Sim. Brabo. Eu não sei se ela era mesmo. Não, era, pô, ela levava até o castelão lá, pô. Sim, Uhum. mas eles conseguiram fazer o que eles queriam nessa parte. Então, tipo assim, elas levam até esse castelão que teoricamente tem um bicho sinistro aí e tem outro bicho sinistro que tá dormindo há 1000 anos e foda-se. Imagina o sono desse cara, velho. Ele tá sendo pesado assim, velho. Mas então, Será que ele tá morto? a ponte de mal a pior é tão... Pode ser, é uma boa teoria. Mas a ponte de mal a pior é tão sinistra, cara, que tem até uma plaquinha escrita "É melhor não". Mas ali na ponte eles bolaram, tipo, o plano final de invasão ali no castelo que eles tinham que chegar, né?
Que eles iam passar pelo guardião, pegar a caixa e vazar. Basicamente isso, né? E aí tinha umas frutas que eles não podiam tocar também, por algum motivo. É. Sim, Me mas, lembrou Labirinto do Fauno. Mas Me assim, lembrou a Bíblia. mas também é só uma má ideia em geral, você tá invadindo o lugar e você parar pra comer frutinhas. O plano deles era basicamente separar a equipe, né? Tipo, no Scooby-Doo. Então, um ficava do lado de fora, esperando, tipo, fazendo uma vigia, né? E 2 outros entravam lá dentro, tentavam não despertar o gigante, pegavam a caixa e iam embora. E meio que deu certo, né? Sim. Foi, inclusive, meio fácil, os caras pararam pra ler todos os sonetos Aham. do lado do guardião. Tipo, não tinha o menor problema de entrar lá e pegar o bagulho. Não, mas É. tem um rolê também que fazer desse jeito aumentou muito a qualidade dos poemas, tipo, porque eles estavam aterrorizados, né? Ah, sim. Mas teve o rolê de, tipo, meu, esses poemas eles são tão bonitos que nem o medo impede de ler eles agora. Sim. 28 estrofes sobre uma mariposa enquanto tinha um monstro gigante fungando no cangote deles. Ah, talvez até se fosse enfeitiçado pra ser tão belo. Por isso que eles não conseguiram resistir. Então, eu acho que tem algo mágico ali, né? Tipo, eles são Uhum. especiais de alguma forma e é um mundo mágico que eles vivem. Então, eu imagino que tem, assim, uma magia ali que faça deles os mais bonitos. Hoje em dia tem, né, uma coisa similar que são as pessoas que gostam dos poemas da Rupi Kaur. Sim, é muito bom. Não conheço. Não entendi. Caralho, velho. gente. É aquelas poesias de Instagram, tipo, eu tomei um café, agora eu vou bolar um beat. Transar. Não é aquele antes eu sofria? É nessa vibe, é nessa vibe. É nessa vibe aí. É naturalmente, atuamente, Atua. natura e Vai Atualmente. se fuder, Paulo Atualmente. Leminski é maneiro, velho. Esse é o Essa é da hora. Essa é Mas da não é hora. do Paulo Leminski, é? É sim. Deve ser. Tudo que ele escreve é assim. Meu, o que pintar eu assino. Não discuto com o destino. Atualmente, atualmente. Eu pessoalmente gosto daquelas poesias concretistas que é tipo, minha boca na tua carne na minha boca. E é tipo 69. KKK, sexo. É a melhor poesia concretista que eu já vi. Quem diria que o Martirelli conseguiria achar alguma conectação sexual em alguma coisa nesse Uma conectação. Quem diria que ele acharia uma conexão sexual nesse poema aí? E sim, o atualmente é desconhecido o autor. Segundo o site Pensador. Vai se fuder. Qual que seria o poema, será então? Já que não é nenhum desses que a gente citou? O poema é mais ou menos assim. Batatinha quando nasce. Não, porra, é um rolê tipo. Minha boca na sua boca, mas você mentia pela sua boca. Minha mão na sua eu não- boca, seus dentes no chão. Não quero ver mais sua boca. Uma coisa é meio assim. Eu não vou mentir, tem alguns legais dela, assim, mas é que a maior. Parece uma produção em massa, tá ligado? Parece. Parece ou é? Mas enfim, né? Eram poemas muito bonitos, eram canções muito bonitas, eram sonetos muito bonitos. E que eles se emocionaram lendo, tipo, choraram ali na hora. Mas eles tinham que voltar, porque vai que o guardião acorda depois deles caírem fazendo tanto barulho, chorando. É uma boa ideia em geral você sair da toca do monstro gigante, eventualmente. Tem uma dica pra ladrões: saiam da cena do crime. Ei, não, a gente não pode ajudar os ladrões. Uma dica para os ladrões: fiquem na cena do crime. Deixem provas à vista. Uma dica para os ladrões: não roubem. O guardião ainda dormia o sono que durara 1000 anos. Chegaram em silêncio ao pé da escadaria, e sucedeu que, no instante em que se aproximavam em segurança na calada da noite, alguma mão em algum quarto elevado acendeu uma luz perturbadora. Acendeu-a e não emitiu nenhum som. Por um momento, poderia ter sido uma simples luz. Fatal como a essa altura uma luz assim poderia bem ser. Mas quando ela começou a segui-los como um olho e a ficar cada vez mais vermelha ao observá-los, foi então que até mesmo o otimismo se desesperançou. E Cip, muito imprudente, tentou fugir, e Slorg, com igual imprudência, tentou se esconder.
Porém Slith, bem ciente de por que a luz havia sido acendida naquele quarto secreto e de quem a acendera, saltou sobre a orla do mundo e ainda está caindo, afastando-se de nós, na escuridão silenciosa do abismo. Mas então, né, eles roubam efetivamente o negócio e eles estão no caminho de volta. Cruzaram a ponte e tudo e estão subindo a escadaria, né, que tá na beira do abismo. Sim, Quando, de repente, não mais que de repente. uma luz se acende no castelo. Uma luz que parece observá-los e vai ficando cada vez mais vermelha. Oh, meu E Deus. então os nossos protagonistas, um resolve sair correndo aos tropeços, outro tenta se esconder, mas Leth, sábio como é, sabendo o que viria, se atira no abismo, onde ele está caindo até hoje. Um fantasma ronda Erlola. Ou seja, Ele se matou. ele não se matou, né? Ele não morreu. Ele sabia que o que esperava eles ali era pior do que a morte. Era pior do que a queda eterna. Também. E assim acaba o conto. Só para caso não tenha ficado claro isso. É um conto bem curtinho mesmo. Bem curtinho, que as coisas vão acontecendo e daí você tem que ir pegando o lirismo do negócio e entrar na pira, senão você só não consegue entrar no conto. Mas sendo é da hora. Eu vou ser bem honesto, eu não entendi esse final. Eu também não entendi o final, isso eu tenho que falar. Eu acho que não tem muito o que Ele entender, né? é que nem a gente tá falando até agora, é pra você imaginar, tá ligado? Tem que abstrair. O que E eu particularmente achei esse final a parte mais legal do conto. Não, mas eu acho que o que seria legal, e o Pedro começou a fazer isso, é cada um falar qual que é a sua interpretação desse final. O que é essa luz, se não o comunismo? O que é... Eu imagino que assim, né? Eles leram aquela poesia que encheu eles ali. Mas aquela poesia, ela pertence a outro tempo, a outro mundo. Esse ser que guarda a poesia não quer deixar as pessoas pegarem. É tipo essa pira, assim, tipo de algo tão belo, você não quer que os outros tenham, sabe? Você quer que seja algo só seu. Similar to O Senhor dos Anéis. Caraca, é verdade, é o olho de Sauron. Não, então, peraí, daí deixa eu listar todas as referências a Senhor dos Anéis aqui. Porque assim, né, pessoas indo em uma jornada. Ah! Caraca, Começa aí. Slip e Slop, na verdade, é Frodo e Sam. Não, então, eles têm uns nomezinhos muito de Hobbit. Eu consigo imaginar Fato. Hobbits com esse nome. Não é à toa que a gente achou que eles eram ratos. Eles têm que subir montanhas, isso tem no Senhor dos Anéis, mas Vai isso é se fuder. superficial, isso é só superficial. Não, eu acho que eu gostei dessa, Mas enfim, eles cruzam com um ser que tá meio que enfeitiçado, que daí você já pode criar uma interpretação aí que ele pode ter lido esses contos e ficou maluco, porque ele não pode ter eles, mas eles cruzaram com esse ser deformado aí, que tava comendo restos humanos ali. Eu, quando li o conto, eu imaginei a porcaria do Mipit sendo o Gollum. Porque, eu não sei, é muito isso. E eu acho que a parte mais descarada, assim, que tem é a porcaria do olho no final, que é basicamente o Sauron, tá ligado? E sem falar algumas outras coisinhas, assim, que eu acho que é um pouquinho mais da minha cabeça mesmo. Tipo, como, por exemplo, a ponte que eles atravessam e ter um guardião, que pode ser, tipo, a ponte em que o Gandalf fala "You shall not pass", e o guardião sendo o Balrog. Assim, fica aí o questionamento. Será? Quase o conto inteiro é Hobbit, assim, com a aventura assim mais divertidinha, assim, e tal. E daí, tipo, os últimos 2 parágrafos viram Senhor dos Anéis com o Sauron. Pode ser também. Aceito. O que o Peter Jackson fez dessa vez, né? He did it again. Mas assim, eu acho que é inegável ver a inspiração que o Tolkien tem nele. Tipo, muitas das histórias de fantasia que vem depois, né? Eu acho que a gente provavelmente vai ter mais contos do Lord Dunsany. Não sei. Sim. E só enquanto a gente tá nessa parte de intertextualidade, eu só quero dizer que lembra muito, mas muito mesmo, os contos do Mundo dos Sonhos do Lovecraft. Sim, sim. Inclusive, o navio branco também tem pessoas caindo da borda do mundo. Eu diria que por mais que, tipo, até falava, né, no
Os episódios de Lovecraft tinha quase uma cópia, né? Um pastiche do Lovecraft. Mas eu consigo ver um pouco mais da identidade do Lovecraft nos contos do Mundo do Sonho, se comparado com esses do Dunsany, porque eu acho que o do Lovecraft parece que desde o começo ele já vai colocando um lado um pouco dark, sabe? E é mais fantástico ainda, né? De alguma maneira ele consegue ser ainda mais, tipo, descolado da realidade, de certo modo. Eu acho que faz sentido isso que você fala. Talvez o negócio da pastiche, quando você pensa, é analisando o conjunto da obra, né, sabe? Aham. Porque esse não é nem de perto o conto mais pirado do Dunsany, mas ele, em sua maioria, os contos, pelo menos que eu li, assim, eles têm um quê meio dark, sabe? Não necessariamente dark de horror, mas de um pessimismo muito grande, Assim, que o esse Lovecraft mesmo também tem, tem. né? Esse mesmo também tem, É. né? Tipo, os caras se matam no final porque não conseguem, né, atingir a perfeição lá. Eu interpreto essa luz vermelha como, de fato, sendo um olho, não do guardião. Tipo, tem vários elementos desse conto e eu não vejo a maioria deles sendo conectado. Tipo, aquele vulto que eu falei, eu não vejo ele sendo conectado com o Mipt, e essa luz eu não imagino sendo conectada com o guardião. Para mim, são só vários elementos dispersos e todos eles contribuem para impedir que eles peguem essa beleza que é para ser inalcançável. Para mim, é só uma descrição bem rica e onírica, não passo essa palavra aqui, mas ainda assim, de uma terra que é hostil abertamente e quer muito proteger essa beleza única das poesias. E daí eu interpretei também, tipo, só para completar, esse olho, para mim, acendeu uma luz que parecia um olho, que se movia como um olho dentro de um quarto, para mim ficou parecendo que o próprio quarto era o olho de um ser, como se fosse um castelo, ou uma coisa que é totalmente fora de proporção. Isso que eu gostei, tipo, de que a estrutura mesmo que tava olhando, né? Não era alguém. Uhum. Então, tipo, os horrores vão aumentando de escala cada vez que você se aproxima, e no fim ele viu, tipo, cara, não tem como a gente sair daqui, e daí ele pula. Marjane, agora você me fez pensar aqui numa interpretação boa. Porque a gente tá esquecendo uma coisa. O nome do conto é A Provável Aventura dos Três Literatos. E a gente acompanha três ladrões, não três literatos. Mas e se isso é a maneira do Lord Dunsany contar pra gente como é pra ele, talvez, um processo criativo? Porque em nenhum momento tem um literato, né? Não tem Faz ali um sentido. negócio. E se não é basicamente ele contando pra gente assim: nossa, eu venho aqui, eu quero chegar a essa poesia que faça as pessoas chorarem só de lerem uma vez ela. Mas, para isso, eu crio mundos fantásticos, eu crio seres estranhos, eu crio aventuras. Só que quando eu chego lá, na hora final, tem um olho, o olho do leitor, que sempre me julga e que nunca me deixa alcançar a perfeição, porque eu nunca vou ser perfeito para todo mundo. Huge take. Eu acho que Isso faz sentido. eu acho que faz muito sentido. Eu gostei bastante dessa interpretação. Mas daí eu vou dizer que é algo meio egocêntrico do autor, porque, eu não sei, pelo menos eu interpreto a arte como um diálogo, e ele quer que o diálogo seja unilateral. Não necessariamente, até mesmo Não. porque o protagonista ele toma a liberdade de pular no abismo e cair pra sempre ali, sabe? Você tem a opção de aceitar ou morrer. Eu tenho uma interpretação que pode até ser um pouco. Eu, na verdade, acabei de pensar nela, então eu não tenho ela realmente. Vou desenvolver enquanto eu falo. Só vai. Vai na mesma linha que do Pedro, mas é um pouco diferente. Eu pensei, isso foi um comentário sobre inspiração, sabe? Tipo, as pessoas, elas estavam sem inspiração ali em El Lola, né? Eram nômades que estavam sem música, estavam sem poesias novas. E daí eles foram buscar, no passado, uma fonte que seria perfeita, né? Só que quando eles vão fazer essa aventura, eles podem até chegar na fonte perfeita, mas eles não conseguem transpor aquela perfeição pro presente. Só que nesse caso, o presente e o passado são separados geograficamente por uma montanha. E toda tentativa de recriar uma coisa, ou melhor, de transpor uma perfeição do pretérito para o presente, vai ser frustrada, pode ser tanto pelo olho do leitor, mas pode ser também por qualquer outra coisa, né? Qualquer outra impossibilidade viável. Mas o próprio ato de ir buscar essa história, de ir buscar essas poesias novas, cria uma nova narrativa. Então você vê que a história sendo escrita seria como, por exemplo, uma história contada pelos nômades. Então, essa busca, mesmo que ela pareça infrutífera, ela gera coisas novas. Não é verdade? Complexo.
Eu gostei dessa interpretação que o Gabriel e o Pedro fizeram, porque, tipo, no início do conto meio que dá pra entender que eles vivem num mundo decadente, né? Sim. Uhum. E por isso, tipo, essa busca pela arte do passado, né? Por isso que, tipo, eles vão pra um mundo tão distante, tão difícil de alcançar. Parece ser uma referência a outro tempo mesmo, né? Sim. Sim. Enfim, as impossibilidades deles conseguirem levar mostra que você não pode simplesmente transpor um tempo pra atualidade. Uhum. E também uma coisa pra gente pensar aqui, nessa pegada que o Martinelli falou, assim, a busca pela história virar uma história, é que, voltando novamente no título aqui, né? Porque eu acho que é legal a gente pensar no título como parte narrativa já, que é a provável história. Então, Uhum. é como se fosse alguém contando o que ele acha que aconteceu com essas 3 pessoas. Né? Sim. Sim. Mesmo porque elas nunca voltaram pra contar. Mas isso é Exato. total, sei lá, conto de fadas, né? Sim. Eu achei muito bonita essa nossa interpretação aqui. Realmente. Bom, então, agora estamos nas notas e começando por ninguém menos que Gabuniel. Qual é a sua nota para a provável aventura dos 3 literatos de Lord Dunsany, publicado no Book of Wonders em 1912? Sendo bem honesto pra vocês, eu acho que a nossa conversa aqui no podcast enriqueceu demais o conto pra mim. Uhum. Porque eu tava achando que ele era só meio nada a ver, né? Umas ideias meio líricas, sem uma interpretação mais profunda. O nossa conversa comprovou isso pro lado contrário. E é por isso que eu vou dar 8,3 de nota normal pra esse conto. Ok, então, Gabi. Assim como o Gabriel, a conversa que a gente teve aqui também enriqueceu bastante pra mim o conto. Eu vou dar uma nota de 8,3. Bem original. Você também deu 8,3? Sim. Mas tudo bem, a gente pode ter os gostos similares. Os gostos. Ok, Martinelli? Olha, eu vou dizer que eu li esse conto e, tipo, ele é bem curtinho, são 5 páginas, e, tipo, no nível raso superficial que eu tava encarando ele antes de entrar aqui, ele já era legal. Tipo, eu não tava muito empolgado, mas ele era legal, tem todo o jeito como ele é escrito é muito envolvente, se você se deixa levar. Mas daí, com essas interpretações novas, essa maneira, talvez, de interpretação meio metalinguística do construir da narrativa, deixou ainda muito, muito melhor. Então eu vou dar 8,8 estrofes sobre uma lagartixa. E Pedro? Cara, assim, eu tô, por enquanto, lendo mais sobre obras do Dunstan e tal, mas é um escritor que eu já posso dizer que eu gosto muito, assim, ele tem umas piras muito bizarras e muito divertidas, sabe? E eu gosto muito do lirismo, e nesse conto, sei lá, você pode viajar de várias maneiras, e eu realmente gostei muito dele, não é à toa que várias pessoas se inspiram nele, né? Então, minha nota vai ser um sólido 9. Eu também gostei, assim, de ler a obra. Eu gosto dessas histórias, assim, meio malucas, com todo esse lado fantástico, mas pelo menos quando eu tava lendo, eu achei um pouco esquisito demais, sabe? E assim como vocês todos disseram, tipo, a nossa análise conjunta deu uma amarrada nas coisas, sabe? E melhorou um pouco a história pra mim. Apesar de que, tipo, eu tava citando Lovecraft antes e suas próprias características particulares, na história deles que eu li já no Mundo dos Sonhos, claro, eu não li quase nada do Lord Dunsany, esse é o primeiro conto, mas eu achava umas histórias pelo menos um pouco mais concretas, sabe? Do que comparado com essa, especificamente. Mas ainda assim, como eu falei, eu acho que esse tema do mundo em decadência, ele tem, tipo, muito potencial pra coisas muito boas, apesar de ter sido meio que apropriado por galera de extrema direita, mas enfim. Pois é. A minha nota, então, vai ser um 7,8. Nossa média ficou em 8,44. É uma média bem alta. No Goodreads. Tem 9 avaliações, com uma nota de 2,78 de 5, o que dá 5,56. Uau! 5,56, isso. Uau, acho que a gente nunca ficou tão acima de uma nota. Porque são 9 pessoas, né? Não é exatamente. Mas ainda assim. Mas como eu falei, essas histórias muito malucas, normalmente as pessoas não são muito pegadas. E pra você ter ideia, a única avaliação que tem um comentário tem 5 estrelas, e ele fala... foda-se. O que ele fala? Agora eu fiquei curioso. A segunda palavra eu nem consigo entender, velho. Atorogly Truly não é tipo de cabo a rabo? Humorous Horror Fantasy. De cabo a rabo, uma história de horror envolvente, sei lá. Só isso. Uau. Top. A grande análise de George. Enfim. Agora nós chegamos na questão fundamental, que é a nota de estranheza. É o momento em que nós decidimos o quão estranho é a obra analisada. Partindo do número 3 até o número 12, porque depois de muitos estudos foi a escala em que nós encontramos a melhor perfeição para definir uma estranheza. Começando por Pedro, no Abismo Infinito. Mano, estranheza é o que não falta nessa porque esse negócio, tanto que a gente pode viajar muito nele.
Não acho que é a coisa mais estranha que a gente leu aqui, mas definitivamente é estranho. Por isso eu vou dar um sólido 9,96. Um solidíssimo 9,96. Martinelli de dentro da caixa. É muito estranho esse conto. Desde o começo, ele é às vezes tão estranho que ele ficou meio difícil de ler. Eu acho que essa é a maior crítica ao conto, que ele é difícil de entrar, pelo menos no começo. Ele não para em nenhum momento de introduzir coisas novas que vão, não exatamente quebrando expectativas, mas deixando ainda mais bizarro. Então eu vou junto com o Pedro e eu vou dar 10 odds à Rainha Louca da Espanha. Ok. Gabi, a Light Rata. Eu nunca li nem assisti Senhor dos Anéis. E eu também não li quase nenhum conto do Lovecraft. Então eu fiquei um pouco boiando nas referências aqui. Mas como uma leitura talvez crua, sem quase nenhuma referência que vocês comentaram aqui, eu achei bem peculiar. Então eu vou dar uma nota de 9,87. Lembrando que ela poderia ter lido os mesmos contos do Lovecraft que a gente leu se ela tivesse participado dos episódios. Não me arrependo de nada. Tá certo. Gabriel, Máquina do Mundo. Seguindo a análise da linguagem feita por Derrida acerca da metáfora e da retórica, eu acredito que realmente a literalidade é a primeira metáfora e esse conto é espetacular nessa brincadeira de criação. Eu não sei o que eu tô falando mais. Então é por isso que eu vou dar 9,2 metáforas por conta da estranheza. Você tá Bravo. me enganando bem, Gabriel. Obrigado. É que são coisas que realmente são ditas de verdade e eu só, né? É o que o Jean Paul Sartre chamaria de um conto. Definitivamente. Sim. Eu acho que esse conto foi bem estranho. Portanto, minha nota é 9 ossinhos na boca do Muppet e mais 1/3. Porque o resto ele já comeu. 9,33, então. Caralho, 9 ossos na boca de uma pessoa é bastante coisa, né? Eu falei ossinhos. Depende do tamanho dos ossos. Podem ser tipo Mas, ossos do ouvido. Se for, tipo, Ok. são as falanges. Você pode, tipo, comer os ossos do ouvido como se fossem pipoca. Nossa média, então, ficou em 9,72. 9,72, uma bela estranheza para um belo conto. O mais estranho desde Sally. O mais estranho desde Sally. Caraca, vai estar na contracapa do livro. O mais estranho desde Sally. Estranha ficção. Ouvinte, você sabia que 5 a cada 6 pessoas são héteros? Eu sou. Eu sou também. Droga. Eu não sou. Merda. Essa estatística está errada.